voltamos do nosso intervalo e hoje nós estamos aqui com o professor Thales e o nosso tema hoje é educação financeira, especialmente para os profissionais da área da saúde. Então vamos lá, professor. Falamos de software, né? Falamos de tecnologia, agora vamos falar, vamos voltar um pouquinho para a gente, a inteligência emocional. Como que você acha que a inteligência emocional se relaciona com essa tomada de decisões financeiras que às vezes faz com que a gente perca um pouquinho a consciência, né, desses gastos? Dentro da área do profissional de saúde, como é que é isso? Como é que o controle emocional, ele reflete positiva ou negativamente nesses gastos? Olha, eu volto sempre nessa tecla, que é a questão assim, do excesso de trabalho, que é inevitável, da falta de rotina do profissional da saúde, com os plantões, com os procedimentos, com os horários que ele tem que cumprir. Tudo isso pode gerar um estresse, uma ansiedade e a impulsividade, a falta de controle emocional, de serenidade para fazer as escolhas, né? E a impulsividade é que vai comprometer esse processo de gestão financeira, né? E falando dessa inteligência emocional, é muito importante que quando a gente vai fazer as nossas escolhas, né, nossas compras, os nossos compromissos, né, que a gente olhe também com empatia quais as consequências dela para as pessoas que se relacionam com a gente. Muitas vezes você faz um compromisso financeiro que vai afetar dentro do seio familiar, que vai afetar as pessoas com quem você mora, o cônjuge, os filhos, né, e de repente esse processo de angústia de ver as consequências que por periódicas ou por um período maior dessas escolhas, né, vai trazer mais ansiedade, mais conflito interno, mais preocupações e vai comprometer e vai virar um ciclo vicioso, né? E é importante a gente reforçar, né, professor, que, por exemplo, qualquer descontrole financeiro, principalmente se for aqui em Goiás, a gente fala arrimo de família, né? Se for do arrimo de família, você reflete no emocional da família inteira, porque isso reflete na questão do estresse da pessoa dentro de casa e sem contar dos cortes, às vezes, né? Cortes, às vezes, de coisas que eram comuns e que eram básicos da família, eles começam a ser cortados porque, né, a pessoa precisa reformular. E isso sem uma devida conversa no seio familiar, eu acho que assim, o diálogo também é muito importante, né, professor? Com certeza. Quando você está passando por essa situação, e fica aí uma dica, ninguém é obrigado a carregar sozinho, né? A partir do momento que você tem uma família, o diálogo, né, informar para a família onde se pretende cortar, eu vou cortar daqui para não cortar dali, né? E aí, de acordo com os objetivos da família, também é importante para que a pessoa divida esse fardo, né? Sim, com certeza. Essas preocupações elas devem ser compartilhadas com quem interessa a você, com quem vive com você, né? E esse cuidado, né, de como você vai lidar com isso e expor para quem vive com você, olha, nós vamos passar por esse momento, né? E às vezes por escolhas, e às vezes por coisas que a gente não controla. A vida financeira da gente, nem sempre nós estamos falando de educação financeira, a educação financeira, ela previne, há planejamento, é possível planejar, é possível prevenir os problemas e as situações que a gente não quer, né? Mas a gente também usa a educação financeira para passar pelos momentos de dificuldades, que são alheios às nossas escolhas e que interferem na nossa vida imediata, pessoal, profissional, por conta de toda essa questão emocional, né, das consequências emocionais que isso traz, e também da rotina da família, de quem depende desse, como você disse, né, se for um arrimo de família, uma pessoa que contribui para a renda familiar, né, quando falta aquele dinheiro, todo mundo vai sofrer as mudanças e as consequências desse processo. E é importante avisar, como se fosse um piloto de avião, né? Deu problema no avião, todo mundo fala, senhores passageiros, está acontecendo, aperta o cinto e vamos lá. Vamos junto, né? Juntos. Excelente. E de que forma as instituições de saúde e os conselhos profissionais poderiam incorporar a educação financeira como, por exemplo, uma parte de desenvolvimento do próprio profissional? Olha, esse ponto é bem interessante. Porque as profissões elas se desenvolvem pela educação, pelo conhecimento, né? E os profissionais de saúde, eles têm muito conhecimento técnico. Você adquire na sua formação nas instituições, né, de ensino superior, nas especializações,
nas próprias formações ou os eventos que os conselhos de classe organizam, periódicos, né, as rodas de conversa, mas muito sobre o aspecto técnico. E muitas vezes o profissional ele tem técnica para poder executar bem a profissão dele e de repente até oferir uma boa renda, bons recursos com isso, mas ele não sabe como que ele vai gerir isso, como que ele vai usar o dinheiro dele. Então eu acho que os conselhos de classe, eles poderiam fomentar essa discussão, esse diálogo, né, sobre a educação financeira nesses eventos. Né, em todo esse movimento que é permanente, né, de roda de conversas dos profissionais, vamos ter uma mostra, vamos ter uma palestra, vamos ter um congresso, vamos colocar uma roda de conversa, vamos chamar um profissional para trazer para nós aqui essa discussão, essa crítica sobre as escolhas e as consequências futuras, né, de como é que vai acontecer. De repente, se o conselho tiver alcance, trazer normativas que solicitem que os programas de pós-graduação incluam essa formação de educação financeira, né, nas suas grades, para o profissional. Olha, você é um profissional extremamente especializado tecnicamente. Agora, vamos também tratar como descontrolado financeiramente. Descontrolado financeiramente. Vamos tratar como que você vai usar tudo isso a seu favor, pessoal. Porque, como disse, é um ciclo. Profissional bem qualificado, bem remunerado e que sabe e consegue articular bem a sua vida financeira, é um profissional feliz. Então ele vai trabalhar melhor, vai sair todos os dias da sua casa satisfeito, feliz, entregar aquele trabalho, de continuar estudando, de continuar se aperfeiçoando, porque ele vê resultado naquilo, ele vê sentido em todo esse movimento. Eu trabalho, eu ganho, eu uso meu dinheiro, eu estou satisfeito, eu tenho bem-estar, eu tenho qualidade de vida, então tá tudo perfeito. Tudo flui, né? Tudo flui. Inclusive o tratamento que ele oferta para o paciente. Com certeza. E como superar a procrastinação, professor? Iniciar logo essa jornada de organização financeira, mesmo diante de dívidas ou dificuldades? Olha, eu acho que o primeiro passo é começar pequeno. A gente precisa, às vezes, olhar para um grande problema e achar pequenas soluções que juntas vão resolver esse problema. Então a gente tem que começar pequeno, a gente tem que começar nas pequenas atitudes. Como você disse antes, é importante a gente anotar o que eu gasto, o que eu ganho? Sim, de repente, se eu não consigo me articular agora para diminuir uma prestação que eu já fiz compromisso, uma dívida que eu não consigo abaixar o valor que eu pago todos os meses, de repente eu consigo diminuir a minha despesa. Eu consigo diminuir minha despesa e de repente conseguir mais recursos para ajudar a pagar aquela dívida. Né? Então eu preciso nas pequenas ações e por que isso? Porque a gente procrastina, porque a gente se vê diante de um desafio tão grande que a gente fala assim, nossa, mas vou gastar tanta energia para começar isso aqui e você não vê o resultado. É como se você estivesse de frente para a montanha e você não está vendo o que está do outro lado. Né? Então a gente precisa realmente. Nunca foi tão sábio, né? Essas expressões do jargão popular, né? Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente divida o grande problema em pequenas soluções e que a gente seja gentil conosco. Porque nem sempre a gente vai acertar. Às vezes a gente tem esse rompante, olha, eu preciso mudar minha vida, eu preciso me organizar, eu vou estudar, eu vou conversar com as pessoas. Aliás, essa é uma outra dica, conversar. Conversar com alguém que você confie, porque de repente, naquela dificuldade de começar, você dividindo aquilo com o outro, aquilo te traz compromisso. Porque você vai estar em diálogo com a pessoa vai te encontrar e vai falar, e aí, como é que tá? Como é que aconteceu? Então você cria um compromisso consigo mesmo de começar diante de todo esse cenário, né? E ser gentil consigo mesmo, porque a gente erra. Nem sempre a gente fala, não, agora vai. E de repente, a gente vacila. Eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô ansioso, eu tô com privação de sono. Eu dei uma bobeira ali, fiz um investimento que eu não deveria, que não me era conveniente, que não faz sentido com os meus objetivos próximos ou os objetivos futuros, objetivos da família. É verdade, gente, cautela e gentileza consigo mesmo, né? Porque com certeza. Todos nós erramos. O importante é a gente levantar, sacudir a poeira e procurar outras alternativas, né? Bom, quais são as melhores práticas para criar um orçamento realista e eficiente que se adapte a diferentes realidades financeiras?
Então, a gente precisa conhecer a si mesmo. A gente precisa se conhecer e estabelecer o nosso lugar na sociedade, na microsociedade que a gente convive, né? Para a gente ter noção de qual que é o padrão financeiro que a gente pode alcançar, né? E que a gente pode viver. Então, para essas ações aí, a gente precisa ter organização, a gente precisa realmente ter controle e ter objetivo de como a gente vai gastar cada parcela do nosso dinheiro. Você já ouviu falar das caixinhas? Não, caixinhas não. Eu adoro caixinhas, mas o que são essas caixinhas? É interessante a gente pensar assim, eu tenho o meu orçamento, né? Eu tenho que pagar minhas despesas fixas, ok. Mas de repente assim, olha, é importante para mim fazer uma viagem num determinado período do ano, de lazer, ou para visitar um avô, uma avó, um parente, uma coisa que seja importante para mim. Mas também é importante trocar de celular. O celular é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de instrução e é um item que pode ser caro, né? E a gente não pode viver de improviso. Meu celular morreu, preciso trocar ele agora e eu preciso fazer esse investimento agora. Então, qual que é a ideia das caixinhas? A ideia das caixinhas é o seguinte, você vai trocar de celular? Vai. Então, você olha qual que é o modelo que se adequa, obviamente, tem que ser a sua realidade financeira também. E de repente você fala, olha, eu vou guardar R$30 ou R$50 por mês nessa caixinha aqui, que é para troca de celular. O que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não sei. De repente ela vai acontecer daqui 2 anos, quando eu realmente precisar trocar meu celular, né? Algumas instituições financeiras, eles têm essas caixinhas. O Nubank tem as suas caixinhas. O próprio Itaú agora, ele lançou as caixinhas. Quem tem aplicativo do Itaú, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma instituição financeira aqui, eu não ganho para isso. Mas eles têm essa ferramenta e para você fazer, ó, eu quero fazer uma especialização, então eu vou começar a guardar R$200 por mês aqui e eu não preciso juntar todo o montante da especialização para começar a fazer a especialização. Mas de repente é uma segurança de, durante 1 ano eu vou fazer essa poupança aqui nessas caixinhas, falando em poupança, que rende mais que a poupança, que é importante o profissional procurar se instruir para saber disso, que existem rendimentos melhores que a poupança e tão seguros quanto, né? E que depois de 1 ano, aquele recurso ali é o start. Eu posso fazer a minha matrícula, porque ao longo do curso eu consigo guardar ou juntar o dinheiro das outras mensalidades até e também eu concluir. Tem a história do montante, né, professor? Você chega com o montante lá e fala, olha, eu quero pagar 6 meses adiantado. Como que você desconta aí para mim? Com certeza. Né? Isso é muito interessante. Acontece muito com escolas. Né? Eu vou pagar o ano todo. Quanto que você faz para mim? Poder de negociação. Poder de negociação. Se eu tiver certeza que eu vou permanecer ali, né, naquela pós, se eu tiver certeza da pós, eu posso adiantar, juntei na minha caixinha um dinheiro para 6 meses, vou lá, negocio, nem tiro o dinheiro todo da caixinha, porque consegui um desconto, mantenho o desconto lá na caixinha e vida que segue. Interessante. Exatamente. Vou olhar as caixinhas, professor. Exatamente. Vou olhar, eu gosto de caixinha física, né? Agora essa caixinha me interessou também. E como é que a gente pode planejar o alcance de objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, como, por exemplo, a compra de um imóvel, ou a educação dos filhos, ou a aposentadoria? O senhor falou das caixinhas, foi muito interessante, mas assim, esse planejamento, fala um pouquinho pra gente de transações no banco, poupança, fundo de investimento, como é que, fala assim, de forma resumida, mas dá um overview pra gente aí nesse olha mercado. Só, quando eu falo juntar nas caixinhas, para objetivos, não vou dizer pequenos, mas vou dizer assim, objetivos próximos. Uma viagem, uma troca de celular, um curso. A curto prazo, Isso. né? Então, nesse momento, você não está tão preocupado com a rentabilidade daquele dinheiro a médio ou a longo prazo, porque são necessidades curtas, né, de curto prazo. Quando se fala de, eu quero comprar a casa própria, eu quero adquirir um imóvel de R$500 mil em 10 anos, né? Aí é importante que a gente tenha ferramentas que vão nos trazer isso aí. E aí sim, falando dessas opções, esses profissionais financeiros que essas instituições têm, que é importante que o profissional da saúde, né, se instrua levemente para ter noção de pelo menos, né, de qual é o caminho. Quando eles oferecerem, né, eles vão oferecer, existem
os CDBs, por exemplo, vamos começar pelo mais simples, a poupança, que é o conhecido de todo mundo. A poupança, ela é garantida pelo governo federal, ela tem uma série de garantias, mas a rentabilidade dela é baixa. Baixíssima. E a poupança você precisa passar um período de 30 dias para ter o rendimento dela. Quem põe o dinheiro na poupança e precisa de dinheiro ao longo daquele período de 30 dias, né, que a gente fala que é o aniversário da poupança, se você tirar o dinheiro, você não tem rendimento. É melhor guardar no colchão. Não vai ter rendimento nenhum, ué. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de educação Pelo financeira. amor de Deus, ué. Porque, se não tem rendimento, mas se a gente parar para pensar, você coloca lá na poupança, aí você quer tirar ele menos de 30 dias. Melhor guardar em casa. Mas aí... Vamos lá, é isso eu estou provocando para você e trazer pra gente. Existem aplicações financeiras de rentabilidade diária. É isso aí que eu quero chegar. Existem algumas com imposto de renda e outras sem imposto de renda. Existem algumas que têm imposto de renda num determinado período e depois ele é regressivo, ele vai diminuindo. Entendi. Né? Então, assim, por isso a importância da conversa, de você procurar esses conhecimentos. Existem produtos bancários que são de áreas de interesse do governo, como a infraestrutura, o setor imobiliário, do agronegócio, que é isento de imposto de renda. Então, a gente fala das LCI, LCA, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, né? Onde o que acontece? O banco empresta dinheiro para o empresário ou para o setor produtivo, mas ele não tem esse dinheiro, então ele busca da população. Então, o banco faz uma negociação, ele vai ganhar juros daquele setor produtivo. Uhum. E ele oferece uma parte desses juros. E o dinheiro gira. O dinheiro vai girar e o governo, em contrapartida, isenta de imposto de renda. Aí, nesse momento, você consegue potencializar os seus ganhos, aí pensando numa compra de 10 anos, pensando na aposentadoria, pensando num projeto grande futuro, você consegue potencializar a sua rentabilidade. E com um detalhe, muito importante sobre a questão financeira desses investimentos. Todo mês, todo dia o cenário é diferente. Porque a taxa de juros do país ela oscila periodicamente, ela acabou de ser revista, inclusive. A questão da desvalorização da nossa moeda face às moedas estrangeiras, a inflação do país. Então, cada vez que você vai fazer um aporte nos seus investimentos, é preciso avaliar qual é o novo cenário. Eu vou fazer esse investimento no mesmo produto ou existe um produto que, nesse momento, para os próximos 12 meses, para os 6 meses, para os próximos 3, 5 anos, vai ser mais interessante para mim. Então, pensando em longo prazo, né? Já é diferente da ideia das caixinhas. Pensando em longo prazo, muitas vezes a gente faz um portfólio de investimentos. E a gente investe em várias coisas, e eu vou provocar aqui alguns termos que vai trazer curiosidade para as pessoas, né? Quando a gente fala em portfólio, a gente tem investimento em renda fixa, a gente tem investimento em renda variável, que são as ações na Bolsa, são ações de empresas listadas na Bolsa, né? Empresas que muitas vezes pagam dividendos, que é como se fosse assim, ela entrega parte do lucro dela mensalmente para os seus investidores, né? Ou empresas que você compra as ações para ter valorização ao longo do tempo e ter rendimento em cima disso. No momento que você vende uma coisa que valorizou muito, você pega. Então eu estou falando de renda fixa, de renda variável, eu estou falando de exposição ao dólar, de garantia do nosso dinheiro, parte do nosso dinheiro tem que ser investido em moeda estrangeira, seja dólar, seja euro. Existem produtos bancários, existem oportunidades que você faz com um clique com o seu celular, que você pode estar exposto à moeda estrangeira. Por quê? Porque a nossa moeda, em alguns momentos, ela se desvaloriza em relação à moeda estrangeira. Então, a gente consegue. Às vezes eu ganho de um lado, perco do outro, mas na média eu continuo crescendo, né? Existem os fundos de investimento imobiliário, que é uma ideia muito simples. Um grupo financeiro monta uma empresa, compra uma área, faz um galpão, aluga o galpão para uma outra empresa. Provavelmente uma empresa perene. Aquela empresa vai pagar aluguel. Você recebe aluguel dessa empresa como cotista desse fundo de investimento imobiliário, que é uma área de interesse do governo. Então, por enquanto, não tem imposto. Você recebe mensalmente um aluguel de um imóvel sem ter todos aqueles dissabores de ter que... a relação com o inquilino, de ter que mexer com cartório, com documentação, com IPTU, com condomínio. Você só recebe o seu dinheiro ali. Então, eu falei de 4 grandes modalidades de investimento: a renda fixa, a renda variável,
os fundos de investimento imobiliário e a exposição à moeda estrangeira para garantir aí a oscilação da inflação e da perda do nosso dinheiro em relação à moeda estrangeira. Gente, é muita coisa que a gente não sabe, que a gente nem imagina. Agora, o mais importante, né, professor Tales, é realmente consultar uma pessoa de confiança e que tenha expertise, porque cada um no seu quadrado, né? A gente pode ter uma noção, mas a expertise quem tem é a pessoa que estuda isso. E ter confiança, porque assim, a gente tem vários exemplos aí do conto do vigário, né? Avestruz Master, o próprio Bitcoins aí nessa confusão, que para uns dá certo, para outros não dá. Então, assim, precisa ter, como diz o goiano, né, a manha certinha, o conhecimento, para poder não pegar o nosso dinheirinho, né, gente, e aplicar em coisa que é furada. Porque... Se nós estamos falando de bem-estar, de uma mudança, de uma quebra de paradigma, né, da realidade que a gente vive, para ter conforto, para viver bem, para exercer a nossa profissão com qualidade, com conforto, né, a gente precisa também se precaver desses perigos aí. Por isso que a gente precisa de instrução e por isso que a gente precisa da ajuda dos profissionais adequados para essa finalidade. Bom, gente, infelizmente, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Viva Melhor e hoje o assunto foi sobre money. Money que é good, nós have. A gente só não sabe, né, a gente só está aí aprendendo com o professor Tales. Professor, muito obrigada, foi assim... fenomenal. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uns 5 programas aí depois para você explicar de cada um. Mas também o pessoal tem a oportunidade de te chamar aí. Fala pra gente as suas redes sociais, como é que se alguém quiser aí, né, uma consultoria, alguma coisa, como é que te acha, professor? Olha, pode ser pelo Instagram. Meu Instagram é @TalesMazo. Tales, T-A-L-E-S, Mazo é M-A-Z-Z-O, Tales Mazo. Simples assim, Simples, né, professor? assim. É o homem que vai fazer o seu dinheiro duplicar e triplicar, minha gente. Bom, se não for isso, mas pelo menos saber fazer bom uso, né, professor? Gente, nós estamos chegando ao fim, como a gente falou, de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Tá? E, assim, o programa Viva Melhor, o que vimos a gente vem falar de saúde, né? Sem dúvida falar de cuidado, de empatia, de compromisso com o bem-estar, né, o bem-estar de todos, tanto o seu quanto o nosso aqui, porque é um super bem-estar fazer esse programa. No entanto, a gente precisa reconhecer que para cuidar bem, também é necessário saber cuidar dos recursos, do tempo e de nós mesmos. E é justamente aí que nós identificamos uma lacuna, que já não pode mais ser ignorada, que é a ausência desse preparo financeiro e gerencial na formação dos profissionais da saúde. Durante muito tempo, nós aprendemos a ver a saúde como um campo exclusivamente técnico e assistencial. Mas hoje nós já sabemos que conhecimento em finanças, planejamento e gestão é parte essencial da prática profissional. Seja para manter um consultório sustentável, seja para contribuir com a eficiência de um sistema de saúde cada vez mais desafiador por conta das limitações orçamentárias que nós vivemos. Então, mudar esse cenário exige coragem para questionar modelos antigos e também construir novos caminhos. Exige também que instituições de ensino ampliem seus currículos e que nós mesmos, profissionais, busquemos continuamente aprender sobre temas que, embora pareçam ser distantes da nossa vocação original, são essenciais para que se sustente no longo do prazo. Então, finalizamos esse ciclo com a certeza de que viver melhor também passa por sermos mais conscientes do nosso papel, do nosso valor e da importância de estarmos preparados, inclusive financeiramente, para os desafios de saúde. Esperamos que tenham gostado de mais um programa e lembrem-se que nós temos um encontro todas as terças-feiras às 19 horas aqui na TV Alegria. Então, nos sigam nas redes sociais e baixem o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet. Tenham todos uma excelente noite e obrigada pela companhia.